altamente sensíveis. Como eu disse para vocês, eles são antenas. E lembre-se, essa anteninha ela vai precisar do cobre, que isso aí já é uma outra aula para vocês entenderem. Mas precisa do cobre. Por quê? Na dermatologia eles não falam a respeito disso. Não falam a respeito da ingesta do cobre. Primeiro, da desparatização. Segundo, da desinflamação. E dos minerais que são necessários. E um deles é o cobre. Deixa um adendo aí para vocês. Como eu já falei para vocês, os melanócitos são ultrassensíveis, são responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele, protege da radiação UV, mas eles não agem de forma isolada. Eles respondem constantemente a múltiplos sinais celulares. Inflamação, citocinas inflamatórias ativam diretamente a produção de melanina pelos melanócitos. O que são citocinas? Os micro-organismos, os patógenos que estão, os parasitas que estão dentro de nós, eles produzem essas citocinas. O que é isso? Cocô e xixi, que esses micro-organismos fazem dentro da gente. Ou até mesmo a morte deles. Quando você está num jejum que a cetose está alta, eles vão morrer dentro de você. É por isso que algumas pessoas começam a sentir dor de cabeça e não sabem o que é. É a morte dos parasitas. E essa morte vai liberar o quê? Citocinas, que vai fazer com que você fique com dor de cabeça. A grande maioria não sabe disso. Acha que está passando mal e pã, vai lá e come. Onde ela deveria se manter, que em pouco tempo o organismo dela vai fazer o possível para eliminar essas citocinas de dentro do corpo. Geralmente são 72 horas. As pessoas que fazem jejum de 72 horas, que são 3 dias, no terceiro dia vai sair um líquido preto de dentro delas. Nada mais é do que essas citocinas. Vocês sabiam disso? Vocês que estão na aula aqui comigo pelo Zoom. Vocês sabiam disso? Eu não, Tami. Não tinha a menor informação sobre isso. Não só as citocinas, mas aquela água preta que sai, quando a pessoa que faz 3 dias de jejum vai fazer cocô e sai aquela água preta, são os hormônios que estão em excesso também no organismo. E adivinhe que tipo de hormônio é? Na grande maioria das vezes, é o estrogênio, que estava dentro do tecido adiposo, que o corpo não está utilizando. E nem vai utilizar. Porque a maioria das inflamações, principalmente em quem tem lipedema, é predominância estrogênica. Então, o que você está querendo dizer? Que jejum de 3 dias vai tratar o lipedema? Eu estou afirmando. E dane-se quem disser que não estou vendendo remédio, não estou vendendo tratamento. E quem sabe... Eu tenho uma aluna que ela ligou para uma profissional, fulana, peguei um caso de lipedema, você pode me auxiliar? R$3.000. E aí? E se você vira para sua paciente, fala para ela fazer um jejum de 72 horas e explica para ela, olha, se ela ligar para você, eu tô com dor de cabeça, não tô aguentando. Olha, você tá sentindo esse sintoma porque o seu corpo estava inflamado e ele está liberando citocinas que inflamavam o seu organismo. São os parasitas que estão morrendo porque estão aumentando os corpos cetônicos. Ei, o que aumenta corpo cetônico? Se eu não estiver de jejum, óleo de coco. Se for uma que não consegue fazer de forma alguma, quando ela está ingerindo o óleo de coco, ela está... É como se ela estivesse introduzindo no organismo dela corpos cetônicos. E isso vai fazer com que o organismo libere essas citocinas inflamatórias. E vai liberar. Não com tanta eficiência quanto o jejum. Você está dizendo que não precisa ir no profissional? Se o cara estudar e tiver uma boa compreensão e entendimento,
Igual há uns 4 anos atrás, eu fiz uma pergunta numa live, a pessoa que tava... Escreveram nos comentários, aí eu li, que eu leio rápido. A pessoa pegou e colocou, eu não preciso saber disso, eu não sou médico, eu preciso falar mais alguma coisa? Nós temos que ser os agentes da nossa própria saúde. Hoje, nós não podemos confiar a nossa saúde, nem a dos nossos familiares, nem dos nossos filhos, na mão de outro. Não podemos fazer isso. Digamos que o médico que a gente acha excelente e morra amanhã, e aí? E se você não sabe, não conhece, não estuda, não se instrui, o que você vai fazer? E digamos que tem uma guerra e você tem que se virar. Como é que você vai saber se virar se você não sabe os alimentos o capim, o mato que você pode ingerir? Vai morrer de fome. E aí? Como extrair água de uma planta? Você sabe? Ah, eu não preciso. Uhum. Isso é o mínimo. Só que condicionar o nosso cérebro a pensar somente o que eles querem. O básico mesmo de sobrevivência não tem. O que eles ensinam básico de sobrevivência é trabalhar para um sistema onde você entrega a sua vida e você vai receber por um par de horas que você trabalhou e aquele dinheiro você vai devolver para o sistema, porque você vai pagar plano de saúde, você vai ter que comprar comida no supermercado, vai ter que comprar gasolina do seu carro. Teoricamente é só vai, é os bills, né, que eles chamam aqui na América. Só pagar bills. E aí? O mínimo, como a sua máquina funciona, eles não te ensinaram e eles não estão nem aí em te fazer compreender. Então você tem que entender que essa sua máquina ela é elétrica, que ela precisa de um combustível e você tem que saber como é que você vai alimentar essa máquina. Radiação. Desencadeia a resposta imediata nos melanócitos, aumentando a produção protetora de pigmento. E os sinais elétricos? Alterações do potencial de membrana do microambiente, que modificam o comportamento e atividade dos melanócitos. Sinais elétricos, que é aquilo que eu estava falando para vocês a respeito do ambiente ao qual estamos inseridos. Isso vai influenciar bastante. Se você pega uma pessoa que está doente, é comprovado, e tem artigos que provam isso. A pessoa estiver doente, colocar ela para fazer insolação, ela e outra que fica só num quarto fechado, ou num hospital, o experimento foi feito aqui nos Estados Unidos. As pessoas que ficam próximas à janela, que pega a incidência solar, elas saem do hospital mais rápido do que os que não têm incidência solar neles. Por que será? E tem alguns artigos que vai dizer que se tem vidro na janela, a absorção dos raios solares, né, da produção de vitamina D pela pele é totalmente diferente, não funciona. Mas quando você lê um artigo desse, você vê que foi documentado que várias pessoas que ficaram próximas da janela por pouco tempo e saiu primeiro do hospital e os demais ficaram lá, alguns chegam a morrer, você vai ver que esse impulso elétrico faz sim alguma diferença. E querendo ou não, a energia solar é um sinal elétrico também, tá? E é essa energia que os nossos melanócitos captam a energia. Essas anteninhas captam essa energia por meio do quê? Do cobre. Então vocês começam a desconfiar aí, por que algumas coisas não é dita. Então o que eu tô falando pra vocês? Que a pele ela é um sistema nervoso. E ela está conectada com o sistema nervoso.
E existe algo chamado eixo neurocutâneo. Esse eixo neurocutâneo significa que o estresse psicológico que a gente passa, que a inflamação sistêmica ou desequilíbrio hormonal, sim, vai influenciar, vai alterar diretamente o comportamento da nossa pele. Quando o microambiente muda, se o microambiente celular se altera, seja por inflamação, por estresse elétrico ou desequilíbrio hormonal, a produção do pigmento inevitavelmente aumenta. Quem aqui trabalha com mulheres que têm melasma? Pode se identificar aí para mim, por favor, que eu quero te fazer uma pergunta? Não, não vou sacanear não, gente, é sério. Eu não vou fazer pergunta difícil pra vocês, não. Nenhuma de vocês trabalha com quem tem melasma? Cadê as que tinha melasma, que tava lá no grupo, que tá voltando já tem dias, dizendo que queria aula de melasma? Tem alguma aí? Ou eu não tô dando aula pra ninguém? Eu tô sozinha aqui. Ô, Simone, pode abrir o chat, pode abrir a sua voz, que ela também responde. Se você responder no chat, ela não vê. Só Ela aparece. tá com a câmera no. Quando Não eu tô... aparece porque ela tá usando a câmera no Instagram. Então, se você tem pergunta aí pra ela e abre seu áudio. Você colocou aqui no chat? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo. Eu peguei um caso e é um rapaz. E eu já fiz um peeling nele. Clareou. Uhum. Só que ele trabalha no sol, praticamente, né? Uhum. Trabalha em obra. Uhum. E ficou perfeito. Mas ele foi pro sol, a mancha ficou bem mais escura que tava agora. Hiperpigmentou. Mas É. você sabe a causa? Você chegou a pesquisar sobre a causa ou não? Não, seja sincera, que eu vou te ajudar no caso. Não cheguei. Tá. Ele trabalha com o quê? Ele é mestre de obra. Tá, ele é mestre de obra. Primeiro ponto. Cortisol dele. Você nem chegou a observar o nível de estresse dele, né? Pode pegar papel e caneta e anotar que você vai ver que vai te ajudar bastante no seu trabalho. Sim. Cortisol, certo? É. O cortisol vai roubar a testosterona, a progesterona e o estradiol. Seja homem ou seja mulher. Primeiro ponto. Deficiência hormonal. Primeiro ponto nesse teu paciente. Segundo, você falou que ele foi pro sol. Semana passada ou foi retrasada, não recordo o dia, eu dei a aula relacionado a alguns tipos de óleos que quando a gente consome, ele fica no nosso organismo. E ele vai ter efeito com os raios solares. Às vezes por conta desses óleos. Por exemplo, dá um exemplo, Tamires, o óleo de canola. A pessoa come na comida, cozinhou o arroz, o feijão, a carne, enfim. É um óleo mais barato? Sim. Ele não existe na natureza. Ele vai fazer com que esse organismo não absorva essa energia. O que vai ocasionar? Citocinas inflamatórias. Nisso, ele está alimentando mais bactérias e fungos do organismo dele, sem saber. Você também não sabia. Sem saber disso, não tratou a causa, que é o quê? A desbiose intestinal. O fígado dele pode ter certeza que deve estar... Olha que eu nem perguntei se ele bebe, porque se fosse um paciente meu, eu passo uma...
Ele bebe esse final de semana sempre. Ah. Então, o fígado. Então, o que acontece? Aí vem a desbiose. Pode anotar, que você vai começar a estudar sobre isso, você vai perceber que quando você pegar um caso para cuidar, dentro de 3 meses, vai curar o melasma dela. Porque essa pele ela só tá querendo informar como tá dentro do intestino dela, do sistema nervoso, em todos os locais. A célula dela tá pedindo socorro. Nesse caso aí, a alimentação, que ele deve consumir esse tipo de óleo. Pode perguntar para ele que ele vai te... Provavelmente é o de soja. Aqui na Bahia usa muito de soja. Provavelmente é o de soja. E o de soja, qual que ele faz? Ele transforma o hormônio... Ele é rico num tipo de hormônio feminino. Ele vai ficar... vai diminuir a quantidade de testosterona dele. Ele vai ficar com a predominância estrogênica maior. Vai sim ocasionar manchas por conta da sinergia que tem com a energia solar. Não é o sol, é o que consome. Aí entra a questão também, você não sabe, eu sabe se ele toma remédio ou não. Provavelmente não, mas eu sei que ele fez uma cirurgia pra não ter mais filho, capô. E aí os médicos falam que não tem nada a ver. Inclusive até fui em um com um primo meu, um urologista, né? Uhum. E aí até perguntei assim, mas se o homem fazer esse tipo de cirurgia não interfere na produção dos hormônios dele? Ele foi na lata e disse que não, assim, na minha cara. Aí eu, não tem nada a ver, aqui a gente vai cortar esse canal, que não vai passar mais o esperma, que não sei o quê, não explicou lá do jeito dele, disse que não interfere em nada. E esse cliente meu, ele fez. Ele tem alguns meses que ele fez. Aí eu não sei se tem alguma coisa a ver ou não. Mas só baseado no que você falou do início aí. Alimentação. Sim. A alimentação, o nível de cortisol altíssimo, porque uma das coisas para poder tratar melasma é conseguir tratar cortisol. Porque ele rouba os demais. Então, primeiro, ele já foi castrado. Segundo, o óleo de soja. Usa, com certeza. O óleo de soja. Aí vem ficar no sol o tempo inteiro. Fica. Hoje em dia nem tanto, mas às vezes, sim, depende da obra que ele tá. Tem obra que ele fica muito, tem obra que não. Depende do estágio da obra, né? Ele mais é supervisor. Sim. Geralmente, quem trabalha, supervisor, porque o cara que tá lá no campo, ele não passa raiva, igual o nível de estresse do que fica no tipo assim, o dono